Olá, pessoal, muito boa noite. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo da Unidade Curricular de Processos de Fabricação Mecânica. O que a gente vai ver hoje aqui, né, pessoal? Então, há 2 aulas atrás, né, a gente viu algumas fórmulas, né, de como calcular alguns parâmetros de corte para máquinas de usinagem. Mas a gente não viu nenhuma máquina em específico. A aula passada, a gente viu as máquinas CNC, né, que também utilizam desses parâmetros de corte, e hoje a gente vai ver cálculos específicos, tá? Tanto para fresamento quanto para torneamento. Na verdade, na outra ordem. Primeiro para torneamento, depois para fresamento, tá? Mas antes, a gente vai dar uma olhada aqui no nosso AVA. Aqui. Para a gente ver como é que ele está, em que semana estamos. Primeiro nós vamos ver aqui em que semana estamos, né? Então estamos aqui, ó, na 5ª semana, tá? Então a leitura de vocês dessa semana é ferramentas da qualidade para controle de processo, parâmetros de fluido de corte, parâmetros de usinagem, que é o que a gente vai falar, dressagem de rebolo e mapeamento das características e competências, tá? Então nós chegamos aí passamos um pouquinho do meio, né, da unidade curricular, porque vamos a 9 semanas, né? Então, já estamos na 5ª, né? Então, vamos a 9 semanas, beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, a gente viu aí, durante as 2 últimas semanas, tá? Algumas máquinas de usinagem, né? O que elas usam, o que elas fazem. Há 2 semanas atrás a gente viu alguns parâmetros, né? Como velocidade de corte, velocidade de avanço, taxa de remoção de material, tudo isso, que são comuns para todas as máquinas de usinagem de maneira geral, ok? Hoje nós vamos ver coisas mais específicas, né? Nós vamos ver aí como é que a gente seleciona os parâmetros numa máquina, por exemplo, que nem um torno, né? Depois fazer alguns cálculos, vou mostrar alguns exemplos para vocês. E depois a gente vai para de fresamento e aí está encerrada a aula, beleza? Primeiro é esses padrões aqui, né, que estão nos tornos, né? Bem comum de a gente encontrar. Deixa eu ver se eu acho aqui uma foto para mostrar para vocês. A gente sempre vai encontrar essas tabelas na frente de um torno, né? Deixa eu ver se eu acho uma aqui que dá para ver bem. Ó, esse aqui dá para ver bem. Só que se a tabela não está grudada que nem esse, está pintado no torno, mas dá para ver. Ó. Então tá aqui, ó. Aqui, certo? Então essas tabelas são tabelas de parâmetro, tá? Que a gente vai utilizar para selecionar algumas questões do torno, né? O que a gente precisa selecionar, tá? Quando a gente fala aqui em amarelo e vermelho, né? São 2 faixas de rotação diferentes, né? Então a gente vai utilizar aí para rotações mais baixas aqui, para rotações mais altas a coluna vermelha, né? Então vamos supor a parte de cima, né? É o diâmetro dos eixos, tá? Então ele vai de 4 até 350, 4, 6, 10, 16 e até 350. E qualquer coisa entre isso, né? Entre um e outro, né? E aqui embaixo vai também de 4 a 350, só que aí é velocidade de corte, né? Como é que a gente faz a escolha, né? E desculpa, não falei, né? Essas 2 tabelas são de RPM, né? De velocidade de rotação, né? Então, rotações mais baixas no amarelo e rotações mais altas no vermelho, né? Então, a gente pode vir aqui e observar, né? Que eu vou escolher uma velocidade de corte, um diâmetro, né? De acordo com a peça que eu vou usinar. Então, eu peguei lá um tarugo, né? De 63 milímetros de diâmetro e fiz os cálculos e encontrei uma velocidade de corte, né? Ou fui na tabela, olhei o material, encontrei uma velocidade de corte de 63 também, tá? Eu venho traçando aqui, né? Venho traçando uma linha aqui e acho um ponto em comum, onde essas linhas se cruzam, né? Aí esse ponto em comum, eu venho traço aqui para o lado e eu sei qual é a velocidade de rotação, beleza?
Ah, professor, eu encontrei uma velocidade de rotação aqui, ó, entre 200 e 315. Você vai usar 315, tá? Então é assim que a gente escolhe essa velocidade de rotação. E aí é lógico, a gente vai lá na manopla do torno e coloca lá para a velocidade que a gente quer, beleza? Como é que a gente escolhe, né, essas velocidade de corte, né? A gente pode escolher de duas maneiras, né? A partir do material que a gente vai utilizar, né? Que seria essa tabela desse lado de cá, tá? Então a gente tem, ó, fofo, né? Que é ferro fundido, aço inox, titânio, aço 1070, mais duro, aço 1045, 1020, bronze, cobre, latão, alumínio e magnésio, tá? Aqui são dois tipos de ferramenta, né? HSS e carbeto, ok? Para desbaste em torno, né, em metros por minuto, a gente tem essa tabela aqui, né, para acabamento, essa aqui. Vocês podem notar, né, que a tabela de acabamento ela é bem maior, né, do que a de desbaste, os números, né. Por que que é maior? Porque para dar um acabamento, eu não preciso de uma velocidade tão baixa, porque eu não vou retirar tanto material da minha peça, né. Já o desbaste é uma velocidade mais baixa, porque eu vou retirar mais material. Então, eu preciso de uma penetração maior, beleza? E aqui com o carbeto é a mesma coisa. Eu também posso usar essa tabela aqui, né? Onde a gente já está mais simples de ver, né? Onde a gente tem ferramentas de aço rápido, que é o mesmo do HSS, né? E ferramentas de carboneto metálico, que é o mesmo desse aqui, tá? E aí a gente vem aqui e procura, né? Ó, se eu quiser fazer desbaste, acabamento, se eu quiser fazer uma rosca. Uma coisa aqui interessante, tá? Por exemplo, ó, aço 1020. Para fazer desbaste, né? A velocidade de velocidade de corte, né? Fugiu a palavra. Velocidade de corte é 25 metros por minuto, para acabamento 30, né? Então um pouquinho maior. E para fazer rosca bem menor, né? Por quê? Porque a rosca ela precisa de um refinamento maior do que um desbaste, né? O desbaste é basicamente a gente só arrancar material e a rosca não. Né? Se eu faço um rosqueamento que fica mal feito ou com uma velocidade indicado, muito maior que o indicado, né? Eu acabo matando essa rosca, né? E às vezes, muitas vezes o parafuso não encaixa, a barra roscada que eu estou querendo colocar ela não encaixa, né? Então eu vou utilizar uma velocidade de corte bem mais baixa, tá? E aí, para ferramentas de carboneto metálico ou carbeto metálico, né? A gente usa velocidades bem mais altas, tá? Mas aí é por conta da geometria e do material da ferramenta, beleza? Aí o primeiro parâmetro que a gente já vai ver, que a gente já viu, na verdade, né? É a velocidade de corte, né? Então, a velocidade de corte é o que é determinado nessa tabela aqui, né? A velocidade de corte. Se eu tiver essa tabela, né? Talvez eu consiga determinar outras questões dentro dessa forma, ok? Como é que eu calculo essa velocidade de corte, né? Anteriormente a isso, né? A velocidade de corte é o quanto de velocidade eu tenho para arrancar material dessa peça, ok? Então, a velocidade de corte eu calculo utilizando, né? Π vezes o diâmetro vezes a rotação dividido por 1000, né? Então, π é uma constante, né? Sempre 3,14. D é o diâmetro do tarugo que eu vou usinar e N é a velocidade da minha castanha, né? Tudo isso dividido por 1000. Então, ali embaixo a gente tem um exemplo, né? Qual é a velocidade de corte quando a rotação do eixo é 700 ali dá minutos, na menos 1, mas é a mesma coisa que RPM. 700 RPM e o diâmetro da peça 50. Então é bem fácil calcular, né? Π é 3,14, diâmetro é 50 e a rotação é 700, né? Então a gente vai multiplicar 3,14 vezes 50, que é o diâmetro, vezes 700, que é o RPM. Multiplicar tudo isso, divide por 1000 e a gente descobre que a velocidade de corte é 110 metros por minuto, beleza? Depois, outro parâmetro para calcular, né, que a gente não viu na outra aula, é o avanço. Né? O avanço é representado aí pela letra F, ok? E o avanço ele sempre é dado por rotação, né? Então, é em milímetros, né, o quanto que ele avança em milímetros por rotação, a cada rotação que o meu eixo árvore dá, tá? Então, ele é composto por comprimento usinado, né, o quanto que eu vou usinar daquela peça, dividido pela rotação, né, então milímetros por rotação. Então, um exemplo ali embaixo, né, qual é o avanço por rotação
Quanto à rotação do eixo principal é 500 RPM e o comprimento usinado é 120 milímetros por minuto. Então, eu só vou substituir ali bem fácil, né? Eu boto o comprimento 120 lá em cima, né? E embaixo eu boto 500, e aí eu divido pelo outro, eu tenho a resposta que é o avanço aqui é 0,24 milímetro por rotação. Beleza? Bem simples também de fazer. Depois a gente tem uma outra variável que é o tempo de corte, né? O tempo de corte é o tempo que a máquina leva para fazer um corte, tá? Esse tempo de corte ele é dado em minutos, né? E ele é representado por LM dividido por L, né? LM é o comprimento total da peça dividido por L, que é o comprimento usinado por minuto, ok? A gente tem um exemplo ali, né? Quanto é o tempo de corte quando 100 milímetros de peça são usinados a 1000 RPM com um avanço de 0,2 milímetro por rotação? Vocês podem ver aqui que a gente não tem o comprimento usinado por minuto, mas a gente viu ali, é fácil calcular, né? O comprimento usinado por minuto é igual ao avanço vezes a rotação, né? Então eu tenho o avanço e tenho a rotação. Eu multiplico o avanço pela rotação, então é 1000 vezes 0,2. Então eu vou descobrir que o comprimento usinado por minuto é 200 milímetros por minuto. Tá? E aí eu substituo, né, a resposta na fórmula que está ali em cima. Né? Então eu vou ter ali 200, né? 100, né? Que é 100, que é o comprimento total da peça, dividido por 200, que eu encontrei embaixo. Tá? E aí, com essa resposta, eu tenho aí que o meu tempo de corte é de 30 segundos. Beleza? Bem simples de calcular também. Obviamente, tá, pessoal? Só lembrando, né, vocês não precisam decorar todas essas fórmulas, né? Hoje em dia a gente tem internet, a gente tem celular, então é tranquilo aí de a gente conseguir essas fórmulas caso na hora lá a gente não lembra. Beleza? E por último, nós temos a rugosidade teórica da superfície acabada, beleza? Que é o H. Essa rugosidade ela é calculada, né, por, né, avanço por rotação ao quadrado, certo? Avanço ao quadrado, dividido por 8 vezes o raio da ponta do inserto. O que é um inserto, né? O inserto é a ferramenta de corte, né? Um dos parâmetros da ferramenta de corte é o raio dela, né? Que é o tanto que é. O raio é a quantidade de área que ela encosta na peça para retirar esse material. Então, esse é um parâmetro importante quando a gente vai comprar uma ferramenta, tá? Ferramenta de usinagem, né? Por óbvio. Nesse caso de torneamento, tá? Então, é assim que a gente faz. Então, ali tem um problema, né? Qual é a rugosidade teórica da superfície acabada quando o raio da ponta do inserto é 0,8 milímetros e o avanço é 0,2 milímetros por rotação. Aí eu vou pegar esses números e substituir lá na fórmula, né? O avanço por rotação eu tenho ali que é 0,2, então é 0,2 ao quadrado, beleza? E embaixo eu tenho 8 vezes, né, o RE, né? RE é o raio da ponta, né? O raio da ponta ali é 0,8, então é 8 vezes 0,8. Daí eu faço em cima ao quadrado, né? E embaixo 8 vezes 0,8, que é igual a 6,25 micrômetro, tá? Então eu descubro ali que a rugosidade é 6,25 micrômetro nesse caso. Sempre lembrando, tá? Rugosidade geralmente é um valor bem pequeno, por isso que a gente usa micrômetro, beleza? Agora eu vou dar um exemplo aí para vocês fazerem, tá? Vou dar um tempo aí para vocês fazerem. A gente tem ali, ó, um eixo de comprimento L de 2.500 milímetros de comprimento e velocidade de corte de 150 metros por minuto e 500 milímetros de diâmetro, avanço de 2 milímetros, desculpa, deve ser torneado longitudinalmente, desculpa, com 3 passes. E a gente tem uma série de rotações da máquina de 31,5 até 2.500. Então a gente tem que calcular aí o RPM e o tempo de corte. E embaixo nós temos outra, um eixo de comprimento 1.350 milímetros, velocidade de corte 14 metros por minuto, diâmetro 95 milímetros, avanço 2 milímetros, deve ser torneado longitudinalmente com 2 passes. Rotações da máquina, calcule o RPM e o tempo de corte, beleza?
Vou dar aí 20 minutos para vocês fazerem, tá? 10 minutos cada um é mais que o suficiente, tá? Depois a gente corrige.
Então tá, pessoal, vamos fazer o cálculo aqui. Eu vou mostrar uma tela branca aqui, que é um quadro branco, tá? Mas eu vou lendo aqui a pergunta e a gente vai preenchendo, beleza? Então, ó, a lei diz, né, que o comprimento é 2.500, velocidade de corte 150, diâmetro de 500, avanço de 2 milímetros e deve ser torneado longitudinalmente com 3 passos. Temos ali várias rotações da máquina e pediu para calcular o RPM e o tempo de corte, beleza? Como é que a gente vai começar essa conta, tá? A gente tem que calcular primeiro o RPM, né? Então, a gente é o primeiro trabalho que a gente tem para fazer aqui, beleza? Então, a gente vai calcular o RPM. Deixa eu pegar a fórmula aqui. Também sou filho de Deus, né? Não sei de cabeça. RPM a gente pode calcular pela velocidade de corte, né? Porque a gente tem a velocidade de corte ali. Ele falou que a velocidade de corte é 150. Então, a fórmula da... Opa, peraí. A fórmula da velocidade de corte é: velocidade de corte é igual a π vezes o diâmetro da peça vezes a rotação, dividido por 1000, certo? Beleza. Eu tenho a velocidade de corte, né, que ele me deu, que é 150. Beleza? Π é uma constante, então ele é sempre 3,14. O diâmetro da peça, ele deu, que é 500 milímetros. Beleza? A rotação é o que eu quero. Então, eu mantenho esse N aqui, dividido por 1000. Esse 1000 está aqui embaixo dividindo, ele vai passar para cá, multiplicando, né? Então, 150 vezes 1000 é 150 mil, que é igual. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. A cabeça já não ajuda mais essas horas. 3,14 vezes 500, 1570. 1570 N, né? N é o que eu quero saber. O 1570, eu tenho que deixar o N sozinho, né? Então, o 1570 está multiplicando N. Vai passar para cá, dividindo, beleza? Então, 150 N é igual a 150 mil, dividido por 1570. Então, 150 mil dividido por 1570, tá? 95,54 RPM, tá? E aí é o seguinte, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Se nós pegarmos aqui, ó, as rotações da máquina, tá? A gente vai ter nessa faixa, né, de 95,54, a gente vai ter 80 e vai ter 100. Né? A gente não tem 95,54, beleza? Qual é a que eu pego, né? Eu vou pegar 80, né? Acho que antes ali eu falei para pegar maior, né? Mas não faz nem sentido o que eu falei. Na verdade, a gente tem que sempre pegar a menor, né? Porque a gente tem que ser um pouco mais conservador. Se eu pegar a maior, pessoal, eu vou estar gastando mais ferramenta, eu posso quebrar a ferramenta, posso estar esquentando o material, então eu posso ter alguns problemas, né? Isso quer dizer o quê? O valor de 95,54 que eu encontrei de rotação é o quê? É o valor de rotação máximo para aquela velocidade de corte que eu coloquei, né? Que era 150, que deu aqui no exercício, 150. Então eu sempre tenho que ser mais conservador, né? Então eu vou escolher 80, tá? Vou voltar lá ao exercício. Então aí eu descobri que a minha N, a minha rotação é 80 RPM, ok? Então vou trabalhar em cima disso aqui, tá? O próximo cálculo é o tempo de corte, né? Então o tempo de corte, peraí, o tempo de corte que eu vi lá é igual a rotação vezes o avanço, beleza? Deixa eu conferir se é isso mesmo, se eu estou bom de cabeça. Tem outro jeito de fazer, mas rotação vezes avanço também funciona. Rotação vezes avanço também funciona, ok? Então eu vou pela rotação vezes avanço, que é mais garantido, ok? Ah, não, verdade. Não, pera. Agora eu estou viajando. Para calcular o... Eu estou viajando, eu vi que a fórmula estava meio estranha. Pera, deixa eu apagar tudo aqui. Esqueçam o que eu falei. Deixa eu apagar aqui.
apagar, peraí. Esqueçam tudo que eu falei, pessoal. Então, eu encontrei rotação, né, de 80 RPM. Agora, para calcular o tempo de corte, né, eu preciso do tempo... como é que eu vou falar? Eu vou precisar da velocidade de avanço, né, e vou precisar do comprimento, né, do comprimento de usinagem, né. Então aqui é um parâmetro importante, tá? Deixa eu... É isso mesmo. Só para conferir, né? Porque de cabeça a gente não lembra tudo, né? Então, velocidade de avanço, né? Seria o quê? A rotação vezes o avanço. Aí faz mais sentido. Velocidade de avanço é igual a 80 RPM vezes o avanço que ele falou lá. São 2 rotações por minuto, beleza? Então, a velocidade de avanço vai ser 160, né? 80 vezes 2, 160 milímetros por minuto. Fechou? Ok? E aí, o que ele falou lá, né? Ele deu um dado importante lá, que é o avanço é de 2 milímetros, mas ele deve ser torneado longitudinalmente por 3 passes. O que isso quer dizer? Que a ferramenta vai passar 3 vezes na peça, né? Se ela vai passar 3 vezes na peça, eu vou passar 3 vezes os 500 milímetros, né? Então, aqui vai acontecer o seguinte, tá? Eu tenho o tempo de corte de cada passe, né? Eu posso calcular também o tempo de corte de cada passe e multiplicar também, né? Então, o tempo de corte que fica mais fácil. O tempo de corte de cada passe vai ser o comprimento dividido pela velocidade de avanço, né? O quanto o avanço vai. Tempo de corte é igual ao comprimento, que é 500, dividido por 500, né? Não, 2.500. 500 é o diâmetro. Olha, quase que eu já faço uma cagadinha. Já não ia dar certo, né? Então, o comprimento aqui vai ser o 2.500 dividido pelo avanço, que é 160, né? Velocidade de avanço. Então, o tempo de corte por passe, né? A cada passe é 2.500 dividido por 160, dá 15,625. Então, esse aqui, minutos, né? Então, esse aqui é o tempo de corte para cada corte que ele vai dar. O tempo de corte total é esse tempo vezes 3, né? Por quê? Porque no exercício ele fala, né, que vai ser dado 3 passes, né? Eu fiz o tempo de corte para 1 passe. Então, é 3 vezes 15,625. Então, o tempo de corte total é igual a 46,875 minutos. E aí eu tenho as duas respostas, né? Que eu queria a rotação e o tempo de corte total. Beleza? Deixa eu apagar tudo isso aqui. Na real, acho que melhor eu abrir uma página nova. Fechou? A gente fazer o segundo exercício. Fechou. Deixa eu só aumentar um pouquinho. O segundo exercício, pessoal, deixa eu voltar para lá. Ficou melhor, eu consegui até uma linhazinha mais grossa para nós, tá? O segundo exercício, tá? Ele pede também para a gente calcular a rotação e tempo de corte, a mesma coisa, né? Então, primeiro eu vou calcular o RPM baseado, né, na velocidade de corte, né, que ele deu. Então, a velocidade... Opa! Agora não quer escrever agora. Não, porque não está selecionado. Aqui. A velocidade de corte é igual a π vezes o diâmetro vezes a rotação dividido por 1000, beleza? A velocidade de corte ele deu, né, 14 metros por minuto, igual π é sempre 3,14, o diâmetro é 95 milímetros, a rotação é o que eu quero, tudo isso dividido por 1000. Okay? Esse 1000 aqui está dividindo, vai passar multiplicando, né? 14 vezes 1000,
14.000, que é igual, calculador aqui, 95 vezes 3,14. 298,3. Então, aqui é 290. Esse número é o 95 vezes 3,14, né? 298 vezes 3, N, certo? Esse N eu quero deixar isolado, né? Então, aqui está multiplicando, eu passo para lá, dividindo. Então, N vai ser igual a 14.000 dividido por 298,3, que dá 46,93 RPM. Vamos lá ver qual é a velocidade de corte que a gente vai encontrar. Deixa eu pegar aqui. Então, a gente tem nessa faixa, né, de 46,93 entre 33,5 e 48. Qual que a gente vai pegar? Exatamente, 33,5. Beleza? A gente vai pegar o 33,5. Então, eu vou usar aqui N igual 33,5 RPM. Beleza? Vamos trabalhar com esse. Agora, eu tenho que calcular a velocidade o tempo de corte. E aqui ele falou que eu tenho que usar 2 passes apenas para fazer o desbaste, né? Então, eu vou calcular que nem o outro, né? Começando pela velocidade de avanço, que é igual a rotação vezes o avanço. E aí eu vou ter como velocidade de avanço 33,5 RPM vezes o avanço. O avanço ele deu também. Cadê? Cadê o avanço? Ele deu? 2 milímetros. Fechou. É o mesmo do outro. Então a gente vai ter como velocidade de avanço 67 milímetros por rotação. Beleza? Opa, fugiu. Aqui. Tá ali o outro cálculo. Aqui tem um zoomzinho aqui que dá para usar. Como é que eu chego lá? Na mãozinha? Aqui. Cheguei. Então, eu vou ter 67 milímetros por rotação, tá? Agora, eu vou calcular o tempo de corte para cada passo, né? Nesse caso, eu vou ter 2, eu vou calcular para um passo, beleza? Seria comprimento dividido por velocidade de avanço, ok? Então, eu vou calcular o tempo de corte para cada passo, que é igual ao comprimento, que é, deixa eu ver aqui, 1.350, ele deu ali o resultado, dividido por 67. Então, eu vou ter tempo de corte para cada passo igual a 1.350 dividido por 67, 20,15, né? Arredondando, 20,15 minutos. Só que ele falou ali que vai ser necessário 2 passes, né? Então, eu vou calcular o tempo de corte total, que é 2 passes, né? 2 vezes o tempo de corte por passe. Então, 20,15. Então, o tempo de corte total é igual, 2 vezes 20,15 é 40,3 minutos. Fechou? Então, aqui eu calculei o tempo de corte total e a rotação. Fechou? Então, esses são os 2 cálculos que a gente vai ver por enquanto. Beleza? Aí, continuando aqui, pessoal, a gente tem uma tabela que também traduz, né, essa questão da velocidade de corte por metro por minuto, né? Também a gente tem outra tabela aqui. Beleza? Aí tem também um exercício para vocês fazerem, então fiquem atentos aí para fazer, tá? Esse aqui é uma tabela utilizada para eixos, né, de cobre ou de latão de até 50 milímetros, né? E aí, exercício para vocês fazerem, né, calcular a rotação para vocês recartilharem essa peça com 45 milímetros, beleza? É só exercício de fixação. Depois a gente vem para os parâmetros de fresamento, tá? Os parâmetros de fresamento, pessoal, eles são baseados nas operações de fresamento, beleza? A gente tem basicamente o aplanamento, né? Que é deixar ali uma peça plana,
o faceamento, que é remover aquele material, né? Então a gente já tem a diferença vindo por aí, né? Onde o aplainamento, a ferramenta é assim, é colocada de lado, né? Com uma fresa helicoidal. O faceamento, né? Onde a ferramenta fica virada para baixo e vai retirando o material, né? E o fresamento de topo, né? Que é onde a gente faz canto, né? Faz essa parte de rebaixo nas peças, onde a ferramenta ela é bem menor e ela é bem parecida com uma broca, né? Uma broca de furadeira normal, beleza? Aqui a gente tem a mesma coisa, só que com outros nomes, né? Aí a gente tem alguns tipos de corte, né? Vantagens e desvantagens de algum tipo de corte, né? No fresamento a gente tem os cortes concordantes, tá? E os cortes discordantes, tá? Qual é a diferença, né? Uma funciona a concordante, né? O eixo gira, né? Na rotação da ferramenta, né? No sentido da ferramenta, e o discordante ao contrário, né? Ambos têm vantagens e desvantagens, né? Quais são as vantagens de um corte discordante, né? A operação da aresta de corte, ela não depende das características da peça que eu vou usinar, porque vai estar girando ao contrário, né? Se eu tenho algum tipo de sujeira, algum tipo de crosta ali em cima da peça, não prejudica as lâminas da minha ferramenta e o corte é suave, desde que as arestas estejam bem afiadas, né? Como vai ocorrer ao contrário, né? E as do corte concordante, né? Quais são as vantagens? A gente tem um dispositivo de fixação bem mais simples, né? Porque a força de corte é para baixo. Né? A gente tem um melhor acabamento da peça, um menor desgaste da ferramenta e uma menor potência de corte, ok? Quais são as desvantagens do corte discordante? A ferramenta tem a tendência a vibrar, né, por obviedade. A peça é puxada para cima e obriga a ter uma fixação mais adequada. E o desgaste é bem mais rápido do que o do concordante. Tá? Desvantagens do corte concordante. Né? As forças de impacto estão mais na entrada da ferramenta da peça. E a gente tem uma dificuldade de usinar peças que são trabalhadas a quente. Por quê? Porque elas têm superfícies muito mais duras as peças normais, tá? Aí a gente tem os parâmetros, né? Para. Deixa eu me achar aqui. Os parâmetros para fresamento, né? Que são basicamente os mesmos do torneamento, só que funcionam de um jeito diferente por conta do diâmetro, né? Por quê? Por conta do diâmetro. Porque uma vez que no torneamento as peças são redondas, né, ou cilíndricas, no fresamento a ferramenta que faz esse papel. Né? Então o diâmetro passa do diâmetro da peça para o diâmetro da ferramenta. Né? Então, por exemplo, a velocidade de corte é a mesma fórmula. Velocidade de corte igual a π vezes diâmetro vezes a rotação dividido por 1000. Só que agora o diâmetro, vezes o diâmetro da peça, é o diâmetro da ferramenta, como está ali embaixo. Né? Qual é a velocidade de corte quando a rotação do eixo é 350 RPM e o diâmetro da ferramenta, tá? Que é a distância, né? O diâmetro da ferramenta é a distância entre dois dentes da ferramenta, tá? Não é dente, né? Dois insertos da ferramenta. É 125 milímetros. E aí a gente faz a substituição, né? Π é sempre 3,14, D é o diâmetro da ferramenta que ele deu, que é 125, N é a rotação, 350 RPM, dividido por 1000, a gente vai ter aqui uma velocidade de corte, nesse caso, de 137,4. Depois a gente tem o avanço por dente, né? A ferramenta de fresamento, ela tem vários insertos desse, né? Que também podem ser chamados de dentes, né? E aí a gente tem esse parâmetro que se chama avanço por dente, tá? O avanço por dente, ele funciona da seguinte maneira, né? A gente utiliza os parâmetros de avanço da mesa, né? Porque no torneamento, né? O avanço é da ferramenta, né? Velocidade de avanço, etc. Aqui é o avanço da mesa, né? Que é onde fica a peça, né? Então a gente tem aqui, né? O avanço da mesa, né? Então a velocidade de avanço da mesa, o número de insertos na ferramenta, que é o Z, né? Esse Z aqui. Aqui é a velocidade de avanço, né? Aqui é o número de dentes da ferramenta, né? E N é a rotação, tá? Então a gente tem um problema aqui, ó. Qual é o avanço por dente quando a rotação é 500 RPM, o número de insertos é 10, então a gente tem 10 dentes na ferramenta, e o avanço da mesa é 500 milímetros por minuto. E aí eu vou substituir os valores, né?
Avanço por dente é igual velocidade de avanço, né, que ele deu ali, avanço 500 milímetros por minuto, dividido por 10, que é o número de dentes, vezes 500, que é a rotação. Né? Eu faço aqui, multiplico aqui, depois divido a parte de cima com a de baixo, eu vou encontrar que a resposta, que a resposta é um avanço por dente é de 0,1 milímetro por dente. Depois a gente tem também o cálculo do avanço da mesa, né, que é esse que a gente utilizou, esse aqui, velocidade de avanço da mesa, que a gente utilizou para calcular aqui o avanço por dente, né? E a fórmula é bem simples, né? É igual ao avanço por dente, então uma fórmula está ligada na outra. Na verdade, essa fórmula aqui e essa aqui é a mesma, né? Só foi trocado ali a ordem dos parâmetros, né? Então é como se ele pegasse isso aqui, né, que está dividindo, passasse para cá multiplicando. Então é a mesma forma, tá? Daí a gente tem aqui qual é o tempo de avanço da mesa. Vocês podem ver que é a mesma fórmula. Velocidade de avanço. Velocidade de avanço é igual, ó, como se eu puxasse para cá. FZ, vezes N, vezes Z, como se passasse tudo isso aqui multiplicando para cá, beleza? Então aqui, ó, qual é o tempo de avanço da mesa, né, velocidade de avanço da mesa, na verdade, está escrito errado. Quando o avanço por dente é 0,1 e o número de insertos é 10 e a rotação é 500, tá? Então só vou aqui e substituo, né? Eu substituo FZ, que é o avanço por dente, por 0,1, multiplico por Z, que é 10, multiplico tudo isso por 500, que é a rotação. Eu vou encontrar que o avanço da mesa é de 500 milímetros por minuto. E o tempo de corte, mesma coisa, né? Só que tem parâmetros diferentes por conta do avanço, né? Então, o tempo de corte no fresamento a gente vai usar como comprimento, não o comprimento da peça, né? Nem o comprimento da ferramenta, porque não faz sentido, né? A gente vai usar o comprimento total do avanço da mesa, né? Então, quanto que essa mesa avança, tá? E aí depois eu vou calcular aqui o avanço da mesa, né? O próprio avanço da mesa que a gente viu, que é esse cara aqui. E aí, o comprimento da mesa dividido pelo avanço da mesa, eu tenho o tempo de corte. Então tá aqui, ó. Qual o tempo de corte necessário para o acabamento de 100 mm de largura e 300 mm de comprimento e uma superfície de ferro fundido, quando o diâmetro da ferramenta é 200, o número de insertos é 16, velocidade de corte 125 e o avanço por dente 0,25 e a rotação do eixo árvore 200. Tá? Primeiro eu tenho que calcular, eu tenho que ver o que eu tenho, né, para calcular o tempo de corte, então eu quero saber o tempo de corte, eu preciso ter o comprimento da mesa, preciso ter a velocidade de avanço, né? O comprimento eu tenho, né, que é 100 de largura e 300 de comprimento, né? Ah, professor, como é que eu faço isso aqui? É só pegar 300 de comprimento, certo? 2 vezes a largura, beleza? Então, 300 mais 200, eu tenho 500, tá? Por que 2 vezes a largura? Porque a ferramenta se move, a mesa se move para um lado e para o outro, né? Então é 2 vezes, assim, 2 vezes o comprimento, tá? Porque ela se move tanto, vamos dizer assim, né? Para deixar mais explicado. Ela se move 100 milímetros para o eixo em direção X positivo, em Y positivo e 100 milímetros em Y negativo, né? Então são 200 milímetros, tá? Então o comprimento eu tenho, né? Então aqui é 300, que é a largura, 300 que é o comprimento, mais 2 vezes a largura. Então, o comprimento aqui da mesa eu tenho, né? O quanto que essa mesa pode avançar, que é 500 milímetros, beleza? Eu tenho que calcular a velocidade de avanço, né? Então, a velocidade de avanço é essa forma que a gente viu aqui, eu tenho tudo ali. E aí eu vejo que a velocidade de avanço é 800 milímetros por minuto, dividido. Então, com 800 milímetros por minuto, eu posso calcular o tempo de corte, certo? O comprimento aqui é 500 milímetros e o tempo e a velocidade de avanço, meu Deus, a velocidade de avanço é 800. Então eu divido 500 por 800, eu descubro que o tempo de corte é de 37,5 segundos, beleza? Muito mais rápido, né? Mas é que os parâmetros influenciam muito nesse caso, beleza? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar lá no AVA, tá certo? Uma boa noite para vocês. Semana que vem estaremos aqui novamente. Valeu, um abraço a todos.